Tem dias em que você acorda e sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. É como se o mundo estivesse pesado demais, o corpo cansado sem razão e a mente cheia, confusa, como se fosse impossível encontrar paz. Você tenta se concentrar, tenta sorrir, tenta agir como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, tudo está desmoronando em silêncio. A depressão não chega com um aviso. Ela não bate na porta dizendo que vai entrar. Ela se infiltra aos poucos, nos pequenos desânimos, nas ausências disfarçadas, na perda de sentido que ninguém vê. E quando menos se espera, ela já está lá, dominando seus pensamentos, tirando a cor dos seus dias, afastando você de si mesmo. Muita gente acha que depressão é frescura, é drama, é exagero. Mas quem sente na pele sabe, é uma luta diária, silenciosa, cansativa. É acordar e se perguntar o porquê. É sorrir por fora e gritar por dentro. É se perder dentro da própria mente, enquanto o mundo continua exigindo que você funcione. Esse vídeo não é um diagnóstico, mas é um espaço de escuta. Um espaço onde você pode se reconhecer, entender melhor o que está acontecendo com você ou com alguém que você ama. Porque a depressão tem sinais. Ela nos leva a fazer coisas que não são nossas. Ela muda nosso comportamento, nosso olhar, nosso sentir. E reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo para retomar o controle. Hoje, eu quero conversar com você, de forma direta e honesta, sobre 7 coisas que a depressão nos leva a fazer. Talvez você se identifique com algumas delas. Talvez com todas. E se isso acontecer, entenda, você não está sozinho. E sim, tem jeito, tem saída, tem luz depois dessa escuridão. Então respira fundo e vem comigo. 7 coisas que a depressão nos leva a fazer. 1. Afastar-se das pessoas que mais importam. Você pode não perceber de imediato. Pode até achar que está apenas passando por uma fase difícil, uma maré baixa da vida. Mas, aos poucos, quando a tristeza se instala por tempo demais, quando a angústia se torna um estado quase permanente, você começa a fazer coisas que não são suas. Coisas que não combinam com quem você sempre foi. A depressão é sorrateira. Ela entra em silêncio, se acomoda como quem não quer incomodar, e quando você vê, já está influenciando cada passo, cada escolha, cada pensamento. E mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, você sente que algo mudou, que algo dentro de você está gritando por socorro, enquanto por fora tudo parece calado. E uma das primeiras mudanças acontece nas relações. A vontade de estar com os outros desaparece. As conversas parecem cansativas, os encontros sociais se tornam incômodos. O que antes era natural, rir com os amigos, passar um tempo com a família, dividir um problema, agora parece esforço demais. A mente passa a dizer que ninguém se importa, que você vai atrapalhar, que não faz diferença estar ou não presente. Então você começa a recusar convites, a ignorar mensagens, a evitar ligações. E o pior é que o isolamento reforça a dor. A solidão se instala como um segundo sintoma, reforçando o primeiro. Você se afasta porque está mal. E fica ainda pior por estar sozinho. A depressão nos ilude, nos fazendo pensar que o melhor é se esconder. Mas no fundo, o que ela quer é cortar nossas pontes com o mundo, silenciar nossas vozes e deixar que só o vazio fale dentro da gente. É nesse silêncio que ela cresce, que ela domina. E é nesse silêncio que muitos gritam por dentro, implorando por ajuda, mas já sem forças para pedir. 2. Perder o interesse por tudo aquilo que antes dava prazer. Com o tempo, não é só das pessoas que você se afasta, é também das coisas, das paixões, dos hobbies, dos sonhos que antes faziam seu coração bater mais forte. Aquilo que te dava alegria, que te fazia esquecer do tempo, que acendia uma faísca no peito, de repente não faz mais sentido. Você se olha no espelho e não se reconhece. Pensa, como algo que eu amava tanto agora me parece inútil. É como se a cor do mundo tivesse sumido. Tudo parece desbotado, sem graça, sem vida. E esse é um dos golpes mais cruéis da depressão. Ela tira o sabor das coisas. Você até tenta voltar, tenta se forçar a fazer aquilo que antes te fazia bem. Mas não sente nada, nem alegria, nem entusiasmo. Só apatia. É como se você estivesse vivendo no modo automático, apenas passando pelos dias, esperando que eles acabem. As séries que você assistia já não prendem mais sua atenção. A música que te emocionava agora não faz sentido algum. Os livros, os jogos, as conversas, nada mais desperta seu interesse. A depressão vai roubando sua motivação sem você perceber. E quando você se dá conta, não sente mais vontade de levantar da cama, de tomar banho, de se alimentar. Porque tudo parece inútil. Tudo parece um esforço sem recompensa. Esse vazio profundo não é preguiça, não é falta de vontade. É um sintoma real, paralisante,
que te prende dentro de você mesmo. 3. Se culpar por tudo e se sentir um peso. Outro veneno silencioso da depressão é a culpa. Ela não aparece de repente, mas vai se espalhando, como uma nuvem escura que cobre tudo. Você começa a se sentir responsável por coisas que não são suas. A achar que é um fardo na vida dos outros. Que tudo de ruim ao redor tem sua parcela de culpa. Quando algo dá errado, a voz na sua cabeça sussurra: a culpa é sua. E mesmo quando nada acontece, essa mesma voz te lembra: você não está ajudando. Você só atrapalha. Você começa a acreditar que os outros estariam melhor sem você. Que sua presença pesa. Que você é um erro ambulante. Essa autocrítica constante te esgota. Você não consegue se perdoar por falhas pequenas. Não consegue aceitar elogios. Não acredita quando dizem que você faz diferença. Porque lá dentro, a depressão já implantou a ideia de que você é insuficiente. E o mais triste é que, por causa disso, você começa a se calar. A esconder suas dores para não preocupar ninguém. A sorrir forçado para não incomodar. E quanto mais você se silencia, mais a culpa cresce. Porque você começa a sentir culpa até por estar triste. Como se fosse errado sofrer. Como se você não tivesse o direito de sentir dor. 4. Fingir estar bem para não preocupar os outros. A dor da depressão, muitas vezes, é vivida em segredo. É camuflada por sorrisos, por respostas automáticas como tá tudo bem, por piadas forçadas. Porque você não quer ser um problema. Não quer assustar ninguém. E talvez, no fundo, você acredite que ninguém entenderia mesmo. Então você coloca uma máscara. Sai de casa e age como se estivesse bem. Mas por dentro, está implodindo. Esse hábito de fingir ser forte, de esconder as lágrimas, de segurar tudo sozinho, só aumenta o peso. E chega um ponto em que você não sabe mais quem é. Porque a versão que você mostra para o mundo é tão diferente da sua verdade que até você se perde. Você começa a duvidar da própria dor. A se questionar se está exagerando, se está sendo fraco. Mas a verdade é que fingir bem-estar também é um sinal da gravidade do sofrimento. Porque ninguém precisa fingir se realmente está em paz. A atuação constante cansa. E esse cansaço vai se acumulando, minando sua energia vital. Fingir que está tudo certo quando dentro de você tudo está quebrado. Isso te esgota, te machuca e te isola ainda mais. 5. Pensar que não tem mais saída. Talvez o pensamento mais perigoso que a depressão implanta seja esse, de que não há saída, que não vai melhorar, que essa dor veio para ficar, e que você simplesmente precisa se acostumar com ela. A esperança vai sendo corroída aos poucos. E quando você menos espera, está convencido de que nada mais vai mudar, que não adianta tentar, que é melhor desistir. Esse é o fundo do poço. É quando você não vê mais sentido nos dias. Quando acordar se torna um castigo. Quando dormir parece a única fuga possível. E as ideias escuras começam a visitar sua mente. Você pensa se faria falta. Se alguém realmente notaria. E começa a imaginar a vida dos outros. Sem você. É importante dizer isso. Esses pensamentos não fazem de você alguém fraco. Não te tornam um problema. Eles são sintomas. Sintomas sérios. Sintomas que precisam ser ouvidos, acolhidos, tratados. Pensar em desistir é um sinal de que você precisa de ajuda. De que seu sofrimento ultrapassou os limites que dá para suportar sozinho. E que a vida, mesmo parecendo cinza agora, ainda tem cores para te mostrar. 6. Se comparar com todo mundo e se sentir inferior. A depressão também nos leva a olhar para fora com os olhos mais cruéis possíveis. Você começa a se comparar o tempo todo. A ver pessoas sorrindo nas redes sociais, conquistando coisas, vivendo momentos, e se sentir cada vez menor. É como se todo mundo estivesse avançando, enquanto você está parado no mesmo lugar, ou até regredindo. E essa comparação constante gera um sentimento de inadequação profunda. Você sente que não é bom o bastante, que está atrasado, que nunca vai chegar lá. Começa a acreditar que todo mundo é mais forte, mais feliz, mais capaz. E esquece que está olhando apenas uma parte da história dos outros. Um recorte. Uma vitrine. E que, por dentro, muita gente também carrega dores que não mostra. Mas a depressão não permite essa empatia. Ela faz você acreditar que é o único quebrado. Que todos estão bem, menos você. E esse pensamento te isola ainda mais. Faz você perder a noção da própria trajetória. Porque tudo que você vê é o que te falta. Não o que você já tem, já superou, já construiu. 7. Desistir de cuidar de si mesmo. Por fim, a depressão vai apagando também o cuidado. Você começa a se abandonar, a deixar de lado aquilo que te fazia bem.
O autocuidado vira um luxo que parece não valer mais a pena. Você esquece de beber água, de se alimentar direito, de tomar banho. As roupas ficam largadas. O quarto desorganizado. A saúde negligenciada. Porque tudo parece esforço demais. Mas mais do que isso, você começa a acreditar que não merece cuidados. Que não faz diferença se você está bem ou não. E esse abandono de si é um reflexo direto da dor interna. Quando a mente adoece, o corpo acompanha. E esse desleixo não é desinteresse real, mas um pedido silencioso de socorro. Desistir de si é um dos sinais mais fortes de que a depressão está ganhando espaço demais. Mas também é o ponto em que, com a ajuda certa, é possível reverter o jogo. Porque, mesmo que você tenha se perdido de si, é possível se reencontrar. Aos poucos, com apoio, com acolhimento, com tratamento. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, esse conteúdo falou com a sua alma. Talvez tenha doído reconhecer alguns desses sinais. Talvez você tenha sentido aquele aperto no peito ao perceber que não está sozinho nessa luta. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, tenha entendido que o que você sente tem nome, tem explicação e, mais importante, tem solução. A depressão tenta calar a gente. Tenta convencer que ninguém se importa, que não vale a pena tentar, que tudo é em vão. Mas escuta isso com atenção, você ainda está aqui. E isso já é um sinal de força. Talvez ninguém veja o tamanho da sua batalha. Mas você sabe. Você sente. E você está resistindo. Por isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta ele agora. Não é só por engajamento. É porque esse simples gesto ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Gente que precisa ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo pensado com carinho para quem está buscando entender sua mente, curar suas emoções e reencontrar a própria luz. Ativa o sininho, porque a próxima mensagem pode ser exatamente aquilo que você precisa escutar. E compartilha esse vídeo com alguém. Um amigo, uma irmã, alguém da família. Talvez essa pessoa esteja lutando quieta, e você nem saiba. Às vezes, um vídeo como esse pode ser a mão estendida que alguém precisa para não desistir. E se você quer dar um passo ainda mais profundo na sua jornada de cura, eu quero te convidar a conhecer o pack de e-books Terapia em Casa. São materiais completos, fáceis de ler, que trazem reflexões, exercícios e conselhos práticos para aliviar a ansiedade, lidar com traumas, recuperar a autoestima e reencontrar a paz mental no seu tempo, no seu ritmo, no seu espaço. Com esse pack, você vai ter acesso a um conteúdo terapêutico de qualidade, criado com responsabilidade e empatia, para te ajudar a entender o que está acontecendo dentro de você e começar, aos poucos, a mudar de dentro para fora. O link está aqui na descrição. Dá uma olhada com carinho. Pode ser exatamente o que você está procurando há tanto tempo. Se cuida. E lembra, a dor não define quem você é. Você é muito mais do que esse momento difícil. Continue, um passo de cada vez. E quando precisar, esse canal vai estar aqui por você. Até o próximo vídeo.